O nosso primeiro medo universal, a separação ou o abandono. Praticamente sem exceções, existe um sentimento que toma conta de nós quando ficamos sozinhos. Dentro de cada pessoa e família, há uma sensação não expressa verbalmente de que existimos separadamente de quem quer que seja responsável por nossa existência. Percebemos, nos nebulosos recônditos da nossa memória remota, que fomos trazidos até aqui e então abandonados, sem que fosse dada uma explicação ou razão. E por que deveríamos esperar que fosse diferente? Na presença da ciência, que colocou um homem na Lua e traduz o código genético, realmente ainda não sabemos quem somos. Também não sabemos como viemos parar aqui. Sentimos no íntimo nossa natureza espiritual, enquanto, ao mesmo tempo, procuramos validar os nossos sentimentos. Da literatura, do cinema, da música e da cultura, fazemos a distinção entre os nossos lugares aqui na Terra e um distante céu em algum outro lugar. No Ocidente, estamos habituados a separar a criatura do Criador, como vemos ao examinar a tradução da oração da Bíblia, que descreve justamente essa relação, o Pai Nosso. Por exemplo, a tradução ocidental usual começa assim: Pai Nosso que estás no céu, ou seja, reconhece que a separação existe. Nessa interpretação, nós estamos aqui, ao passo que Deus está em algum lugar, muito distante. No entanto, os textos aramaicos originais oferecem uma visão diferente para o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Uma das traduções para a mesma frase diz o seguinte: abre aspas, Uno radiante, vós que brilhais em nós e fora de nós, até mesmo a escuridão brilha, ao lembrarmos-nos de vós. Fecha aspas. Reforçando a ideia do Criador não estar distante e separado de nós. Em vez disso, a força criativa de nosso Pai, seja lá qual for o significado que nós lhe dermos, não somente está conosco, somos nós e permeia tudo o que conhecemos como sendo o nosso mundo. A descoberta em 2004 do Código de Deus e a mensagem vinda de tradução do DNA de todos os seres vivos nas letras do antigo hebraico e dos alfabetos árabes aparentemente apoiam essa tradução. Quando seguimos as indicações que nos foram deixadas no livro mítico do século I, a Sefer Yetzirah, descobrimos que cada um dos elementos que compõem o nosso DNA corresponde a uma letra daqueles alfabetos. Ao fazermos as substituições, descobrimos que a primeira camada do DNA do nosso corpo, ao que tudo indica, apoia a demonstração que fala sobre a grande inteligência que está em toda a parte, inclusive dentro de nós. No DNA humano, literalmente, lê-se Deus eterno dentro do corpo. Nas ocasiões em que sentimos medo, mesmo sem estarmos conscientes do que precisamente ocorre, o nosso corpo cria certa tendenciosidade emocional, experiência muitas vezes descrita como a de estarmos carregados ou uma pilha de nervos. Isso aparece para nós como as convicções firmes que temos quando a estarmos certos ou errados a respeito de alguma coisa, ou sobre como determinada situação deveria se desenrolar. As nossas cargas emocionais e excitações nervosas prometem-nos que criaremos os relacionamentos que nos mostrarão qual medo precisa desaparecer. Em outras palavras, essas cargas emocionais mostram-nos os nossos medos,
Quanto mais elevada for, maior o medo que nos assalta. E raramente essas emoções se enganam. Assim, se conscientemente não lhe ocorrer a lembrança do seu medo de separação e abandono, existe boa possibilidade de que esse medo revele-se mais tarde, da maneira mais inesperada e no momento mais inconveniente. Nas suas experiências de romances, carreira e amizades, qual a sua sensação? É a de ser aquele que abandona ou aquele que é abandonado? Você é do tipo que é o último a saber que um relacionamento terminou? Os casamentos, empregos e amizades perfeitos parecem desmoronar diante dos seus olhos, sem aviso algum e aparentemente sem nenhum motivo. Você fica devastado quando esses relacionamentos se rompem e falham. Ou talvez com você aconteça o contrário. O seu hábito é o de abandonar relacionamentos, carreiras e amizades, enquanto os laços estão fortes justamente para evitar ser ferido. Algumas vezes você se surpreende dizendo, abre aspas, seria melhor que eu desistisse agora, enquanto as coisas estão boas, antes que alguma coisa aconteça e eu me machuque. Fecha aspas. Se esse for o cenário que já aconteceu ou que está acontecendo agora na sua vida, há uma boa possibilidade de que esse seja o seu modo magistralmente criado e socialmente aceitável de mascarar os seus medos profundos do abandono e da separação. Pela repetição desses padrões de relacionamento, o seu medo pode ser reduzido a um nível administrável. Pode até levá-lo por toda a vida. O outro lado da moeda é que o sofrimento tomou um desvio. Transformou-se no seu modo de não encarar o medo universal de que você foi separado da plenitude do seu Criador, abandonado e por fim esquecido. Como é que você espera encontrar o amor, a confiança e a proximidade tão ansiados se você está sempre partindo ou sendo deixado para trás? Justamente quando você se aproxima.